Boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer a oportunidade, apesar da responsabilidade, como diz você, a oportunidade que eu estou tendo. É a primeira vez que eu venho a essa casa, não a conhecia e já estou gostando. O ambiente muito agradável, as pessoas, a gente sente a energia, muito bom. Deixar os mortos que cuidem dos seus mortos. Sabem quando que isso foi dito? Por quem? Todos sabem? Não? Jesus, né? Jesus que disse isso a uma pessoa que queria ir enterrar o seu pai que estava morto. Mas para nós entendermos por que Jesus disse isso, nós temos que entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho o que estava acontecendo naquele momento, para que Jesus dissesse isso. Porque se nós tentarmos interpretar à luz da nossa cultura atual, parece uma aberração. E é por isso que Allan Kardec, lá no Evangelho, ele coloca num capítulo específico, chamado Estranha Moral. Porque parece estranha essa moral, mas não é estranha. Eu, pelo menos, acho que não é tão difícil de compreender. Então vamos contextualizar. Primeiro, a época de Jesus, os judeus, para fazer jus à herança deixada pelos seus pais, eles precisavam demonstrar que eram bons filhos. E uma das formas de demonstrar que eram bons filhos era participando do velório, do enterro, do choro, demonstrar que amava o seu pai. Porque se ele não ficasse com a herança, não fizesse jus, ela ia para o Estado. Certo? Bom, dito isso, vamos entender o que estava acontecendo no momento. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Todos já devem ter ouvido falar, porque é uma cidade onde Jesus praticamente mais ensinou, mais curou durante aqueles últimos 3 anos. Ele estava nessa cidade fica à margem de um lago, mas esse lago é tão grande que ele é chamado de Mar da Galileia, mas é um lago de Genezaré. Vocês vão ouvir esses dois termos, mas é o mesmo lugar. Ele é tão grande que para dar a volta nele são 52 quilômetros, para ter ideia do tamanho desse lago. E ao entorno desse lago tem essa cidade, Cafarnaum, e tem outras cidades. Por exemplo, a cidade de Magdala, fica fácil, né, para o pessoal lembrar. Mas própria Genezaré, tem Betsaida, tem várias cidades. E Jesus estava então em Cafarnaum, e ele estava ali realizando algumas curas. Uma delas que ele realiza é a cura da sogra de Pedro, também muito conhecida. E ele vai realizando algumas curas, e em determinado momento ele observa que estava juntando muita gente. O evangelista diz que Jesus, ao perceber o termo que ele usa, turba. Jesus, ao perceber a turba, ele diz: vamos atravessar para o outro lado. Turba é uma aglomeração grande de pessoas em desordem, que pode se tornar violenta, dependendo do estímulo, da provocação. Então Jesus, percebendo isso, ele chama os seus discípulos para atravessarem para o outro lado do lago. Não fala para qual cidade. Pois bem, só que antes deles atravessarem, o evangelista Mateus narra que um escriba chega até Jesus e diz que vai segui-lo aonde ele for. Um escriba é um homem daquela época, um dos poucos, né, na verdade, que sabiam ler e escrever. Eles tinham como responsabilidade interpretar os textos. Ele era um homem de dentro do templo, então era um homem de posses, era um homem influente. E Jesus, ao ouvir dele que ele seguiria
Jesus, por onde ele fosse, ele diz o seguinte, aqui eu vou ler para que não fique nenhuma vírgula fora. Jesus diz assim: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. O que Jesus está dizendo para esse escriba? Está dizendo para ele não acompanhá-lo? Não. Está dizendo que ele não é capaz de segui-lo? Também não. Jesus está aproveitando a situação, aquele homem, que ele, inclusive ele era contestado, né? Os escribas viviam em conflito com os saduceus, com os fariseus, e eram pessoas que estavam sempre provocando Jesus. Mas este não estava provocando, este reconhece Jesus. Jesus aproveita esse momento para dizer que, para segui-lo, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Nós temos que fazer sacrifícios. Paulo de Tarso é um exemplo. Fez muitos sacrifícios. Todos os discípulos de Jesus fizeram muitos sacrifícios. Será que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios? Quais sacrifícios nós já estamos dispostos, temos condições, queremos fazer? Mas seguir Jesus hoje é diferente do seguir Jesus daquele momento que estava encarnado. Seguir Jesus hoje é seguir os seus ensinamentos, praticar aquilo que Ele nos ensinou, que Ele deixou para nós: a lei de amor, o perdão, a caridade, que tanto já foi dito aqui pela nossa irmã. Então já fica a primeira pergunta para nós: estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus? Porque se não abrirmos mão de nada, nada vai mudar em nossas vidas. Continuaremos apegados a tudo e a todos da mesma forma. Mas seguindo, porque esse relógio aqui é muito rápido, ele deve ter pilha Duracell. Logo em seguida, o evangelista narra que um outro, não fala se é um fariseu, se é um discípulo, se é um homem do povo, ele só diz um outro, uma outra pessoa, diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas permita-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. Aí Jesus aproveita e dá uma outra lição. Ele diz assim: ninguém que põe a mão na charrua e olha para trás, charrua é um arado, sulcar a terra para fazer o plantio. Então ninguém que põe a mão no arado e fica olhando para trás, para as coisas do passado, é apto para o reino de Deus. Outro ensinamento. Às vezes vocês estão pensando: o que isso tem a ver com a lição? Vocês vão ver que tem tudo a ver, é um contexto. Jesus, nesse momento, ele está aproveitando para trazer mais lições. Quando nós ficamos presos, apegados às coisas do passado, não vivemos o presente. A presidente disse: olha, agora é a hora do Evangelho. Desliguem o celular. Porque é o momento de nós estudarmos os ensinos de Jesus. Então vamos aproveitar o momento, o presente. Se eu ficar com a cabeça lá em casa, lá no trabalho, naquilo que eu não resolvi, na briga que eu tive com alguém, eu não vou aproveitar o momento. Eu não vou crescer, não vou caminhar, se eu ficar preso ao passado, vem doenças, depressão, a saúde deteriora. Mas também eu não posso, aproveitando, não posso ficar também vivendo no futuro, ansioso, com o que poderá acontecer. Mas alguém foi para o tratamento, não foi para o Evangelho, mas o Evangelho faz parte do tratamento. Então não adianta eu ficar já pensando no tratamento que vai acontecer daqui a pouco. Aproveite o momento, o presente.
Porque só o presente é que nos transforma, que nos é útil. Daqui a alguns minutos, aproveitem o tratamento. Ao retornar para casa, aproveite a companhia com quem está com você. Aproveite, viva o momento. É outra lição de Jesus. Então ele está dizendo para esse jovem, não se apegar aos parentes, à sua casa, aos bens. Se quer segui-lo, siga. Não protele para amanhã. Mas aí vem a outra lição. Porque aí o evangelista diz assim, um outro discípulo pede para Jesus. É diferente. Os outros estavam afirmando, né? O primeiro afirma, o outro pede que ele aguarde, que ele permita que ele vá despedir dos seus parentes. Esse pede a Jesus para que ele possa ir enterrar o seu pai primeiro. Vamos ler para não ficar dúvida no texto. Outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus responde, segue-me. Vejam que nesse tem diferença dos demais. Jesus já dá uma orientação direta para ele, segue-me. E deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. E o evangelista então conclui, após entrar no barco, os seus discípulos o seguiram. E agora, o que Jesus está querendo dizer para nós, para aquele discípulo e para nós que somos discípulos de Jesus hoje? Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Uma das primeiras vezes que eu tentei interpretar isso, eu pensei assim, bom, agora que eu estou estudando a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, deve ser deixar para aqueles espíritos que estão já desencarnados, recebê-los, o Pai, né? Os nossos entes queridos. Mas quando nós aprofundamos no estudo, nós vamos ver que não é isso. Lá na questão 160 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, se quando nós desencarnamos, quando nós morremos, aqueles entes queridos nossos que foram primeiro, se nós vamos encontrar com eles. E ele diz que sim, os espíritos dizem que sim. E dizem mais na resposta. Dizem que dependendo da relação, da afetividade, da simpatia que nós temos uns com os outros, eles vão nos receber no momento da morte. E muitas das obras de André Luiz, nós vamos ver exemplos deles não só recebendo, mas auxiliando no desenlace, que é a separação do corpo físico do corpo perispiritual. E os espíritas dizem mais, aqueles espíritos que vocês nem se lembram mais, que tiveram convivência com eles em outras encarnações, vão reencontrar com eles. E a resposta segue. Bom, mas aqui a gente está vendo que os espíritos cuidam do espírito. Dizem que está desencarnado, não cuida do corpo. Não fazem sepultamento. Podem até estar presentes, às vezes, ali no velório, no momento do sepultamento, mas eles não fazem isso. Não cavam, não tampam depois os despojos mortais. Então não é disso, não é desses que importa que Jesus está falando. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, no livro Fonte Viva, lição 43, intitulada Acorda e Ajuda. Vai falar muito do que a nossa irmã falou aqui agora. Nós acordarmos para a vida e ajudar o próximo. Porque é agindo, ajudando, servindo, é que nós crescemos. O próprio Jesus deu esse exemplo nos últimos dias dele, né? No famoso lava-pés. Mas aí é outra palestra. Mas vejam só, Emmanuel diz nesse texto
que existe uma multidão de pessoas encarnadas caminhando no planeta Terra como se mortos estivessem. Porque essas pessoas estão desacordadas para a verdadeira vida. Estão vivendo num mundo de ilusão. Estamos apegados à matéria, ao ouro, ao ter, às posses, ao conquistar, ao poder, à beleza. Nem segue. Uma lista enorme de ilusões. Joana de Ângeles aborda isso com muita propriedade no livro Plenitude. E então ele diz assim, eu anotei um trechinho para nós. Ele diz assim, Emmanuel, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Egoísmo. E mais um trechinho. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura, de ilusão. Estão vivos na carne, mas mortos para a realidade. Como estamos? Vivos ou mortos? É para pensar. Esse tempinho que eu dei é para pensar mesmo. Porque nós temos que refletir a respeito. Não basta a gente conhecer o Evangelho. Nós temos que meditar sobre ele para que a gente possa viver o Evangelho de Jesus. Isso é importante. Por isso que o Evangelho faz parte do tratamento. Não só aqui, como em muitas outras casas que têm tratamento. Então, Emmanuel está dizendo para nós, nesse texto, que existem dois tipos de mortos. Aqueles mortos, os cadáveres, né, que vão ser sepultados. E esses mortos que perambulam inconscientes da verdadeira vida. Será que aquele jovem que Jesus diz para deixar os mortos enterrar os seus mortos, estava vivo ou morto? Basta nós refletirmos um pouquinho. O discípulo, o evangelista, disse que ele era um discípulo. Jesus não tinha apenas 12 discípulos, ele tinha vários. Ele escolheu 12 mais próximos, mas existiam onde Jesus ia, havia uma multidão seguindo ele. Hoje nós nos consideramos discípulos de Jesus, porque discípulo é aquele que busca seguir os exemplos de um mestre. E Jesus é mestre de todos nós. Está aqui a imagem dele. Então eu acredito que todos que aqui estejam o tenham como guia e modelo. Mas vejam, aquele jovem é chamado pelo evangelista de discípulo. Se ele era um discípulo, ele já havia despertado interesse em Jesus, no que ele falava, no que ele fazia. Jesus, diferente dos outros dois, ele dá uma ordem para ele. No livro de Mateus, ele diz: segue-me e deixe os mortos enterrar os seus mortos. No livro de Lucas, ele narra diferente. Ele diz assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quanto a ti, siga-me. É a mesma coisa. Mas vejam que as duas, ele está dando uma ordem para ele. Então, provavelmente, Jesus já tinha identificado nesse discípulo que ele tinha já despertado para as realidades da vida. Que ele não precisava ir
para o velório do pai, demonstrar que era um bom filho e receber a herança. Porque provavelmente não era do dinheiro mais que ele precisava naquela encarnação. Jesus já tinha visto que não era a herança que o faria feliz, mas a boa nova. Porque o dinheiro, a herança, os bens, o poder, traz uma felicidade ilusória, temporária, fugidia. É tão fugidia que às vezes eu falo assim: eu queria tanto comprar um carro. Labuto, junto dinheiro, faço empréstimo, compro. A alegria é enorme. No outro dia, é só um carro na garagem. É ilusória. Vivemos muito nas ilusões do mundo. Então Jesus já havia identificado nele um verdadeiro discípulo. Alguém que não precisava mais, que já estava desapegado dos bens materiais. E no final, quando o evangelista diz que após Jesus entrar no barco, os discípulos o acompanharam, o seguiram, para mim deixa claro que ele o seguiu. Ele era um dos discípulos. Então vejam que Jesus aqui, ele está dando ênfase em todas as lições. Ele está preocupado em nos ensinar as verdades espirituais. Ele está preocupado em que a gente perceba isso, tanto quando ele fala com o escriba a respeito em desapegar, porque ele teria que se desapegar dos bens que ele possuía, do conforto da casa. Porque quando Jesus diz que ele não tinha onde recostar a cabeça, ele está dizendo: olha, eu não tenho conforto. Se você for me seguir, essa é a vida que você vai ter. Quando ele fala com aquele que diz que não, deixa eu só despedir da minha família. Olha, se você continuar apegado aos seus pais, à sua casa, aos seus amigos, a tudo que você tinha vivido no passado, você não vai caminhar. Eu quero parar de beber, mas eu não paro de andar com as pessoas que bebem. Eu quero mudar de vida, mas eu continuo convivendo e buscando os mesmos grupos que me puxam para uma vida que eu não, teoricamente, digo que não quero mais. Se eu não mudar o meu ambiente, não mudar as minhas amizades, eu não vou mudar. Então, quando Jesus diz: deixa os mortos cuidar de enterrar os seus mortos, ele está dizendo: deixa para aquelas pessoas que não estão despertas para a vida, cuidar do enterro, cuidar da parte administrativa, cuidar de buscar aquela herança que faria jus. Deixe eles. Quanto a ti que está desperto, siga-me. E esses ensinos de Jesus, eles se repetem com outras palavras em outros momentos. Quando Jesus é provocado em outro momento, quando perguntam para ele: Senhor, é lícito, é justo, é correto que a gente pague tributo aos romanos, a César? O que Jesus diz? Me traz uma moeda. Aí eles trazem. De quem é essa esfinge, esse rosto, essa imagem que tem na moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles queriam provocar Jesus, deixa ele em saia justa, como diz hoje, né? Se ele diz deu o tributo, ia contra os judeus, que detestavam pagar impostos. Se ele fala, não pague, ele ficava de acordo com os judeus, mas ia contra os romanos. De todo jeito ele ficava numa situação difícil.
Ele, além de sair da situação, ele dá uma lição para nós. Então Jesus está dizendo que eu tenho que me desapegar completamente dos bens, eu não posso ter bens? Não, Jesus não está dizendo isso. Eu posso ter bens, eu posso trabalhar e conquistar, não tem problema nenhum. Ter não é o problema é ser possuído pelos bens. O problema é eu ser escravo dos bens. O problema não é eu comprar um carro, o problema é eu ser um escravo do carro. Em vez de eu me servir do carro, eu sirvo o carro. Eu passo meus dias, limpando, polindo, cuidando. Minha preocupação passa a ser o carro. E quando Jesus, em um outro momento, ele diz assim: não entesoureis, não acumuleis tesouros na terra. Não juntar tesouros onde a traça pode comer, onde a ferrugem pode corroer, onde os ladrões podem levar. Junte tesouros do céu, onde as traças não comem, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. É a mesma lição. Seguir Jesus é juntar esses tesouros para o céu. Estar morto no mundo é estar acumulando esses tesouros que a traça corrói, que os ladrões roubam. Vejam que Jesus se repete em diversas lições, de formas diferentes, porque ele adaptava a sua fala, o Evangelho, ao público. Por isso Jesus utilizava tanto de parábolas. Mas a lição é sempre a mesma: desapego e desenvolvimento de qualidades morais. O amor, o perdão, a prática da caridade. Jesus convivia com todos, ele não se isolava. Jesus estava sempre com o povo. Por isso ele conquistou tão rapidamente, vamos dizer assim, uma fama, ao ponto de incomodar os poderosos da época. Mas ele não incomodou porque ele queria o poder. Ele incomodava porque ele falava a verdade. E a verdade nos incomoda. Eu tenho certeza que quando eu faço alguns questionamentos aqui, se vocês realmente se avaliarem, vão se incomodar. Às vezes não comigo, mas com a pergunta. Porque todos nós, de certa forma, estamos apegados. Porque somos espíritos ainda em processo de evolução. Normal isso. Mas eu preciso perceber isso. Eu preciso despertar para isso. Porque senão eu vou ser um morto, como se fosse um zumbi, dos filmes de hoje, perambulando pelas ruas. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus pede para nós. Quando Ele pede para nós seguirmos a Ele, é fazendo o que Ele fez. O que Jesus fez? Se isolou? Em momento nenhum. Não, de vez em quando Jesus se isolava para orar, para refletir. Isso é importante. Mas Ele não se isolava. Ele vivia em coletividade, em grupo. Porque só em grupo é que nós crescemos. Sem falar que nós somos seres gregários, seres criados para viver em comunidade. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Eu tenho 40 segundos, só, não tem mais, só 30 agora. O tempo voa aqui nessa cara. Então fica uma última reflexão.
Como Jesus, lembrei dessa passagem de Jesus, que devemos acumular tesouros no céu e não na terra. Ele encerra esse ensinamento dizendo assim: pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Usando a palavra coração aqui como sinônimo de sentimento. Olha só, negócio mais educado aqui, mandando eu parar. Brincadeira, tá? Mas nós já vamos parar mesmo. Essa é a reflexão. Jesus está falando do sentimento, onde nós colocamos nossas atenções, onde vocês, onde eu, onde cada um de nós está colocando nossas atenções, do dia a dia. O dia tem 24 horas, algumas a gente passa dormindo, mas as que nós estamos acordados, onde está a nossa atenção? Sei que hoje a maior parte do tempo é no celular, mas no celular fazendo o quê? Aí é o teu tesouro. Esses vídeos, pesquisas, seja o que você faz, onde está o teu pensamento, o teu coração, teus sentimentos, teus desejos, está o teu tesouro. Muita paz a todos.